Leandro Carnal, eu vi que você nas redes sociais fez alguns vídeos e me surpreendeu, de alguma forma, uma leitura, uma releitura, não sei como você quer se chamar, sobre o nazismo. Qual a sua visão sobre o nazismo e o que significa esse projeto de morte que foi o nazismo? A sedução da morte, que Freud chamou de pulsão de morte, ela nasce, a psicanálise chama de pulsão de morte, Paulo vai chamar de espinho na carne, tudo aquilo que lhe incomoda, que fere seu narciso, vai resultar em alguma reação. Mas como é muito difícil lidar com a sua dor, uma das maneiras é atribuí-la aos outros. O primeiro esforço de um projeto de morte é achar um culpado pela minha dor. Então, no caso da Alemanha, tragicamente, foram judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, negros que faziam bares de jazz em Berlim. Então, são eles que atrasam a Alemanha, são eles que puxam, e os judeus são o grupo mais atingido pelo Holocausto. O nazismo, como projeto, ele vai desde que sobe ao poder em 1933 até seu desaparecimento como projeto político na Alemanha em 1945. Mas o nazismo é um sentimento recorrente de quando eu atribuo as dores a um inimigo, quando eu constituo uma cultura de ódio, isto é muito forte nas redes sociais, quando eu paro de conversar, quando eu paro de atender, não? E se eu usasse a linguagem do Evangelho, é que quando considero que o problema é Zaqueu, e eu não vou entrar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu, além de baixinho, além de um homem que sobe em árvores quando não deveria, além disso, ele é um cobrador de impostos. Então, quando eu decido que Zaqueu é o problema e eu vou postar ódio contra Zaqueu, é mais fácil você falar de Zaqueu, do Evangelho, do que dos nossos inimigos atuais, eu vou começar a não olhar para mim, né, e vou esquecer da lição, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, que são duas lições. A primeira é, todos somos culpados, não é? Todos somos gementes et flentes em lacrimaram, somos chorando no vale de lágrimas, mas não é uma isenção do mal, porque a frase final de Jesus, a adúltera, é: vai e não tornes a pecar. Sim. Não é faça o que você quiser. Exatamente. Ela representou uma quebra na confiança. Então o nazismo, ele vai dizer: você é puro, você é um alemão, ou a sua posição política, vamos pegar o caso do Brasil, seja ela qual for, é a correta, os outros são os inimigos que devem ser eliminados, e assim por diante. E o ódio cega. O ódio cega pessoas nos dois polos do espectro político. Eu conheço cegos de esquerda e cegos de direita, pessoas que deixam de ver a realidade objetiva e passam a ver apenas o seu ódio. Se você acha que você é o certo do mundo, você está num caminho que o nazismo gostava muito, ou seja, vou destacar a sua pureza, a sua retidão de intenções, e o resto é condenável. Não? Então isso é muito problemático, porque o nazismo não existe mais como projeto político, apesar de haver grupos e partidos neonazistas, mas a vontade de destruir o outro, ela é um grande recurso. O inimigo público, George Orwell coloca isso na Revolução dos Bichos, coloca no 1984, Brecht escreve sobre isso. É muito, muito difícil a gente conseguir conversar se eu acho que o bem mora comigo. Eu acho o exemplo de papas da alta Idade Média ainda, especialmente Gregório Magno, quando junta aos títulos do papado, servo dos servos de Deus. Se você não coloca o serviço e a sua falha nesse serviço como primeiro ponto, né, você realmente você não entendeu nada e vai fazer uma política de ódio. E o ódio, acho que ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor. Muito, porque o ódio me isenta, né? Entendi. O ódio diz que o culpado é o outro, né? O culpado está... E nós vamos construindo isso. Meus pais foram isso, foram aquilo. A sociedade não me entende. Meus colegas me invejam. E eu vou culpando e culpando os outros incessantemente. É curioso, entrando num campo que é também da sua especialidade, mesmo no campo da demonologia, a vinda de um demônio para alguém tem que ser precedida por uma espécie de anuência dada ao livre-arbítrio, ou de um preparo
de pecado, não é uma invasão militar, não é uma invasão verdade. da população. Tem que ter um consentimento de alguma forma. Senão violaria aquilo que nem Deus viola, que é o livre-arbítrio. Então, eu acreditando, não, eu fiz isso porque o demônio me inspirou, teologicamente, dentro da crença da demonologia clássica, é verdade, o demônio inspira, como inspirou a Judas em um dos evangelhos a fazer, mas ele vai inspirar todo mundo e só alguns seguem. Por isso eu acho, lá no Gênesis, quando Deus adverte a Caim que o pensamento ruim vem à cabeça dele, mas ele tem que administrar esse pensamento ruim, é a ideia de que nem anjos e nem demônios passam por cima da sua vontade. E é uma decisão prévia de preparar a casa, né, como adverte Jesus ao expulsar, né, cuidado para que eles não, vendo a casa arrumada, não voltem. Exato, eles vão, juntam mais 7 e voltam e o estrago é maior. A casa vazia. Essa questão do livre-arbítrio, para mim, é central. Quer dizer, os problemas que nós temos não nascem só de um inimigo, ainda que haja pessoas do mal, inclusive na política e no campo político. Os problemas que nós temos começam disso. E eu lembro às pessoas, quando eu debato com religiosos, que os critérios escatológicos do fim do mundo, de regras, de Mateus 25, não incluem postagem na internet, inclui caridade, visita a doentes, visita a presídios.